Amém. Graça e paz. Muito bom estar aqui com vocês mais um dia. Nós estamos hoje no 17º dia desse jejum, oração, desse projeto, desse compromisso com o Senhor. E está sendo maravilhoso viver esse tempo ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que o Senhor tem para cada um de nós. E eu quero te encorajar a continuar conosco nesses 21 dias de propósito, jejum e oração, onde o Senhor está dando direcionamento para a nossa vida, direcionamento para o nosso ministério, direcionamento para o propósito que Ele tem para cada um de nós, porque eu creio que o Senhor tem um propósito maravilhoso para cada um de nós. Hoje nós vamos falar da construção do templo, algo grandioso, algo extraordinário que somente o Senhor tem condição de fazer. Somente o Senhor poderia direcionar, poderia abençoar essa grande obra. E aqui a gente consegue entender o poderio de Deus, a gente consegue entender a riqueza do Senhor, como Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer, né? E nós vamos ver que é uma grande obra, né? Nós vamos ver que a palavra do Senhor estava dentro dessa grande obra, que as regras do Senhor estavam nessa obra, que a direção do Senhor estava nessa obra. Salomão, ele não fez nada sem a direção de Deus. E tudo dentro das promessas que o Senhor tinha feito. Tudo dentro da palavra que o Senhor liberou para Salomão e para o seu pai, Davi, né? E Salomão foi um filho obediente. Mais uma vez a gente vê aqui a paternidade de Deus, cuidando e dando a direção, né? E a gente vai ver que é uma obra linda e que, se a gente trazer isso tudo para a nossa vida, nós precisamos também viver essa obra em nós, com riqueza de detalhes, com a direção de Deus, com a palavra de Deus. E eu desejo isso para a sua vida, que você abre a sua mente, estique a sua mente e entenda a grande obra que o Senhor quer fazer na sua vida, assim como Ele fez na minha vida e assim como Ele vai fazer na vida de todos os filhos do Pai. Em nome de Jesus. Né? Eu quero orar para a gente começar esse momento aqui de jejum, de oração, esse 17º dia, e depois a gente vai ouvir uma música linda, né, que fala de uma obra, de uma reforma, de algo transformador dentro de cada um de nós. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por essa palavra, que a gente possa entender, Pai, que a nossa vida ela só será prolongada a partir do momento que a gente ouvir a direção do Senhor, que a gente seguir os mandamentos, obedecer os mandamentos do Senhor. Oh Deus, muito obrigado, porque nós estamos disponíveis ao Senhor, disponíveis à Tua direção, disponíveis à Tua sabedoria, que foi dada a nós através de dons e maravilhas. Oh Deus, muito obrigado, que a gente possa, Senhor, Paizinho querido, mais uma vez, viver essa grande obra em nós, em primeiro lugar, para que a gente possa gerar essa reforma, essa construção, essa obra, essa edificação, esse fundamento em outras vidas. E que esse ministério ele seja fundamentado na Tua palavra e na obediência em Ti, Paizinho querido. Muito obrigado, Senhor Jesus. Oh Deus, toma as nossas vidas nessa noite, fala conosco. Começa urgente essa reforma em mim. E as portas da casa e até as janelas estão destruídas, elas não fecham. E isso facilitou para o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo. Se tem suas mãos, tem sucesso. Aleluia! Começa a ver em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe
confortado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Ah, Deus maravilhoso. Eu sou templo, sou casa e morada do Espírito Santo. Aleluia. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando? Não arrumo as rachaduras e essas infiltrações vão corromper o meu caráter. Com a ausência de Cristo em minha casa me acomodei. Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, como essa reforma ainda é possível. Jesus habitar aqui dentro outra vez. Firma meu alicerce em tua palavra, e que a minha fé faça meu telhado. Urgência, uma encarnação, leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação, pra que a luz retorne pro meu coração, pra eu discernir o que vem do escuro. E as portas e janelas da minha alma, com a vigilância, sejam restauradas. E que a oração reforce a segurança, assim o ladrão não rouba minha herança. Te dou o comando de tudo então, a chave da casa está em suas mãos. Te entrego o controle do meu coração. Começa a arder em mim, derruba tudo, pode reformar. Oh, aleluia, Senhor. Que o Senhor possa realmente começar essa obra em mim, começar essa obra em você, e que a gente possa estar com o nosso coração quebrantado, com o nosso coração disposto, ensinável, como a gente disse ontem, né? E que a gente possa entender primeiro que essa obra ela precisa começar em nós. E aqui a gente vê uma riqueza de detalhes na construção do templo, pois Salomão obedeceu, né? E a gente vai ver que as pedras eram lavradas, que a obra ela tinha uma parte toda de cobre, né? Que paredes internas eram decoradas e mesas eram de ouro. Foram usadas toneladas de ouro para fazer a construção do templo. Mas eu não quero que a gente fique só nessa parte, né? Nessa parte externa. Eu quero que a gente olhe para dentro de cada um de nós e a gente entenda e perceba, né, se a gente está realmente seguindo a direção do Pai, seguindo a direção de Deus, com essas riquezas de detalhes na obra que o Senhor me confiou, na obra que o Senhor te confiou, no chamado, no propósito que Ele confiou a nós. E aqui no versículo, no 1 Reis, no 6:11, diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que edificas, se andares no meu estatuto, observares os meus juízos e guardares de todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo minha palavra, a qual falei a Davi teu pai. E a gente entende a história, o que aconteceu aqui, porque Davi queria construir uma casa para o Senhor, um templo aonde pudesse adorar, louvar, onde a presença do Senhor fosse permanente, fosse constante ali, né? E aí o Senhor disse a Davi que não, porque eles tinham as mãos sujas de sangue, mas, né, que o filho dele construiria esse templo. E aqui ele fala, né, o Senhor fala que se ele mantivesse, Salomão mantivesse a aliança, se Salomão ele mantivesse a ordem, a direção, o juízo, né, tudo ali o Senhor faria dessa grande obra uma grande aliança. Mas a gente sabe que infelizmente Salomão não cumpriu com essa aliança, ele quebrou essa aliança com o Senhor. E aí o Senhor fala aqui também, né? Habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo de Israel. Ou seja, a gente vê aqui, né, que o Senhor faz uma promessa, que se ele se manter fiel, o que ele vai fazer? Ele nunca vai desamparar o povo de Israel. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu, porque Salomão quebrou essa aliança e o povo todo, né, pecou, Israel pecou
contra o Senhor, adorou outros deuses e viveu um tempo difícil ali. E a pergunta é: como nós estamos seguindo a Deus? Como nós estamos ouvindo a voz de Deus e obedecendo? Como nós estamos construindo esse propósito que o Senhor tem para nós? Qual é o nosso fundamento? Qual é a base para a gente viver isso? E as promessas do Senhor não param. Se a gente voltar aqui no 1 Reis, no capítulo 2, no 4, diz assim: e para que o Senhor confirme a palavra que falou a meu respeito, dizendo: se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando fielmente perante a minha face, com todo o coração e com toda a alma, nunca te faltará sucesso no trono de Israel. Essa promessa não é só para Salomão, essa promessa não é só para mim, essa promessa também ela é para você. Se você andar nos caminhos do Senhor, vivendo o que a palavra diz, ouvindo o que a palavra diz, ouvindo a voz de Deus, vivendo esse compromisso com o Senhor, né, com esse coração, né, aberto, com de todo o coração, como a gente disse ontem, com largura de coração, com um coração ensinável, né, andando fielmente perante a minha face, nunca faltará sucesso. Ou seja, isso é na minha vida e na sua vida. O Senhor promete que se a gente andar no caminho do Senhor, nunca a gente vai deixar de ter sucesso. Mas Ele fala também que se a gente ir para outros caminhos, se a gente quebrar a aliança, se a gente não obedecer, nós não vamos ter sucesso. E aqui também, em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 14, diz assim: outra promessa do Senhor: se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. A gente vê aqui a paternidade de Deus representada em Davi e Salomão, né? Porque ele faz uma promessa em cima do que Davi fez. Davi foi obediente o tempo todo. Davi errou, Davi pecou, mas ele se arrependia, né? Ele voltava o coração dele para Deus. E o que o Senhor estava dizendo? Salomão, se você como filho fizer a mesma coisa que seu pai, se você entender a direção do seu pai, se você viver como teu pai, não te faltará sucesso. Eu prolongarei seus dias. Mas o que aconteceu? Salomão não se arrependia. Salomão viveu os pecados, Salomão fez várias alianças com várias mulheres de outros reinos e não se arrependeu. E por isso o Senhor não viveu essa aliança. Por isso que o Senhor não prolongou os dias de Salomão. Mas aqui nós vemos essas promessas, promessas de sucesso para quem faz o que Deus manda, promessas de vida prolongada para quem honra a Deus, né? Nós precisamos construir um templo, o nosso templo, o templo do Senhor. Nós precisamos construir uma vida debaixo das palavras do Senhor, debaixo da obediência, debaixo dos mandamentos que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. E aí no 14 diz assim, aleluia, no 6, lá onde que a gente começou a ler, 11, 12, 13, agora no 14, diz assim: assim edificou Salomão aquela casa e a aperfeiçoou. Salomão foi detalhista em todos os sentidos. Ele construiu, ele edificou a casa do Pai, com todas as riquezas de detalhes, mas tudo dentro da obediência e do mandamento de Deus. Não adianta a gente querer construir uma casa para Deus, construir a nossa casa aqui, o nosso templo, o nosso ser, o nosso eu, com a nossa força, com a força do nosso braço, com as nossas vontades. Porque a palavra já diz que o nosso coração, ele é o quê? Nosso coração, ele é enganoso. O Senhor bem sabe o que Ele tem para nós, o futuro que tem para nossas vidas, que é um futuro de paz. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós.
Então, se a gente for construir uma casa, se a gente for edificar uma casa, que a gente edifique essa casa, que a gente viva esse chamado, o convite, o propósito do Senhor dentro da palavra, dentro do mandamento de Deus, dentro da direção de Deus, como diz a palavra, construir em juízo, ou seja, em direção, de forma justa, correta, íntegra, assim como fez Salomão. O que eu desejo para a minha vida, o que eu desejo para a sua vida, o que eu desejo para a vida desse ministério que está nascendo dentro de cada um de nós, é que esta casa ela seja edificada, fundamentada dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro da direção de Deus, assim como Salomão fez na construção do templo, assim como nas riquezas de detalhes, né, ele pegou o melhor para viver toda essa construção. Ele fez o melhor para edificar esta casa. E que nós possamos ser essa casa de paternidade. Que nós possamos ser esta casa edificada na palavra de Deus e da vontade de Deus. Te espero nesses 21 dias de propósito, jejum e oração. Amanhã, nosso 18º dia. E eu te espero aqui. Graça e paz.